Olá, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos, a partir deste vídeo, começar a apostila 2. E nós vamos estudar já o primeiro capítulo da apostila 2. E nesse primeiro capítulo vai falar de alguns povos. Nós vamos começar hoje falando sobre os hebreus, certo? Vamos gravar alguns vídeos aí falando então sobre a história dos hebreus, que também são conhecidos como judeus ou povo de Israel, e é o famoso povo da Bíblia, certo? Vamos lá estudar então a história dos hebreus. Bom, como eu disse para vocês, a história do povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes. Como que sabemos a história dos hebreus? Duas fontes principais: Sagrada, a Bíblia Sagrada, principalmente o Antigo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Nascimento, o Antigo Testamento, né? Quer dizer, o Antigo Testamento é antes do nascimento de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Então, ali você tem o maior conteúdo da história dos hebreus, certo? E a arqueologia. Lembrando, a arqueologia é uma ciência que estuda o passado da sociedade, das sociedades, principalmente a partir de vestígios materiais deixados por essas sociedades. Ok? Então, fontes históricas dos hebreus: Bíblia Sagrada e arqueologia. Lembrando que a Bíblia, ela não é só um livro religioso, ok? Ela também é uma fonte histórica, um livro histórico aí dos hebreus. Ok, meninos? Bom, vamos lá. O povo hebreu também é conhecido por judeus ou israelita, mesma coisa, tá? É o povo da antiguidade. Olha que detalhe interessante. É o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos. É o povo da antiguidade que tem o maior número de registros históricos, né? E é o povo que e esses registros fiéis, verdadeiros, tá? Maior, ó, possui o maior e mais verdadeiro registros históricos. Isso é muito importante, tá? Muitos, ó, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. Ou seja, tem várias histórias bíblicas têm sido comprovadas pela arqueologia, por achados arqueológicos. Isso é muito importante. Uma vez eu vi tem uma Bíblia que ela é comercializada, que é a Bíblia arqueológica. Você tem ali o texto da Bíblia e embaixo, numa nota de rodapé, todos os achados arqueológicos referentes já que se encontraram referente a essa passagem bíblica, que comprova essa passagem bíblica. Então, é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos. Ok? Bom, continuando ali. A tribo dos hebreus chegara à região da Palestina, onde atualmente é o território de Israel. A Palestina é o território de Israel, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Essa região da Palestina, né? Essa região era habitada por vários povos. Entre eles, olha só, habitavam ali filisteus, moabitas, edomitas, os cananeus, os arameus. Não precisa se preocupar com esses nomes, ok? Só para a gente citar que os hebreus, quando eram uma tribo, né, Eber, né, a tribo dos andantes, hebreus tem origem essa palavra aí, andantes, eles andavam, peregrinavam ali essa região da Palestina no meio desses povos, tá? Vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descendentes de Sem, filho de Noé. Deixa eu explicar esse detalhe um pouquinho para vocês. O que é isso, meninos? Vocês já devem ter ouvido falar, acredito que a maioria, na história de Noé, da Bíblia. O Noé que construiu uma arca, um grande barco, né, um grande navio, para proteger sua família do dilúvio. E o que nós temos? Depois que acaba o dilúvio,
Noé sai da arca com seus 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. Noé sai da arca com 3 filhos. Cada um desses filhos vão dar origem a vários povos. Então, você tem Cã, tem Sem e Jafé. Os descendentes, os povos descendentes de Sem, são os povos semitas, descendentes de Sem. Então, os hebreus são semitas, descendentes de Sem. Eles não são os únicos semitas, tem outros povos, mas eles são povos semitas. Por que eu estou explicando para vocês? Lá no 9º ano, quando vocês forem estudar lá no 9º, que não vai demorar muito, vocês vão estudar ali, principalmente no conteúdo ali da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo, ódio aos povos semitas, ou mais especificamente na Segunda Guerra Mundial, ódio aos judeus, antissemitismo. Então eu estou explicando para vocês a origem da palavra semita, ok? Bom, eles foram o primeiro povo a afirmar a fé no único Deus, a quem chamavam de Jeová ou Iavé, certo? Primeiro povo monoteísta da história são os hebreus. Monoteísta, acredita em um único Deus. Atualmente existem só 3 religiões monoteístas. 3. O judaísmo, que é a religião dos hebreus, a primeira. Segunda, o cristianismo, né, que o cristianismo é uma religião que sai do judaísmo. E a terceira, o islamismo. Certo? Só essas 3. Eram, portanto, monoteístas. Deixaram seus registros na Bíblia, livro que é dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento antes do nascimento de Cristo. Novo Testamento a partir do nascimento de Cristo. Sua religião, a religião dos hebreus, é chamada de judaísmo e deu origem a 2 maiores religiões que existem atualmente. Primeiro o cristianismo e depois o islamismo. Certo, meninos? Bom, a organização política dos hebreus, certo? A história política desse povo é dividida em 3 períodos. Então, lá quando eles eram uma tribo ainda, a tribo dos andantes, né? Era então o período dos patriarcas. Tá? Uma sociedade patriarcal, onde o pai é o chefe da família. Então, nesse período, o povo era nômade, os andantes, e vagava pela região do Oriente Médio, ali da Palestina, tendo como principais líderes, o primeiro, Abraão, certo? Depois vai ter Moisés, vai ser um patriarca também, não é o único, e Josué, vai ser praticamente o último, porque a partir daí vai se constituir uma nação, tá? Bom, o que nós temos? Esse Abraão aí, ele é uma pessoa muito importante. Ele é considerado pai na fé. Pai na fé. Dessas 3 religiões aí. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Certo? Tá bom? A preocupação de Abraão chegou... A preocupação de Abraão, quando chegou à Palestina, era uma nova cultura religiosa, monoteísta, que tinha por objetivo a unidade dos hebreus. Os hebreus acreditavam que Abraão recebera de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo onde manasse leite e mel. O que era isso? Abraão recebe uma promessa. Vamos por parte. Abraão vivia na Mesopotâmia. Lá na terra de Ur dos Caldeus. E Abraão vivia no meio de um povo politeísta. Aí, segundo a história bíblica, Abraão teve um encontro com Deus, o único Deus verdadeiro. E Deus fala para Abraão, para ele sair da sua terra, peregrinar por aquela região ali da Palestina, peregrinar com a sua família, e a região que ele peregrinasse, a região que ele percorresse, iria pertencer aos seus descendentes, certo? Abraão era de uma certa idade já, sua mulher Sara era estéril, e Deus promete a Abraão
Olha, você vai ter um filho com Sara, e desse seu filho vai formar um povo, certo? E essa terra que você peregrinar será dos seus descendentes. Uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra fértil, de muita fartura. E Abraão acredita. Abraão se torna, então, monoteísta, acredita nesse único Deus e começa a peregrinar com a sua família. Né? Com Sara, ele começa a peregrinar primeiro Abraão, Sara, sua mulher, ok? E um sobrinho ali. Só que Abraão primeiro tem um filho com uma escrava chamada Ismael. De Ismael vai sair os árabes, que são os muçulmanos da religião islâmica, e depois Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, segundo a história bíblica. Sara tem um filho de Abraão chamado Isaac. Então é Abraão, aí Isaac, e depois Isaac tem um filho chamado Jacó. São os três primeiros patriarcas dos hebreus, três primeiros: Abraão, Isaac e Jacó. Esse Jacó terá o seu nome modificado para Israel, certo? Estou resumindo aqui a história, certo? Terá o seu nome modificado para Israel, esse Jacó. E esse Jacó que teve o nome mudado para Israel teve 12 filhos. E esses 12 filhos, cada um vai formar uma tribo dos filhos de Israel. Por isso o nome do país chamar Israel, certo? E formar uma nação, e essa nação está ali no território da Palestina. Então o primeiro período aí é o dos patriarcas, começa com Abraão, certo? Bom, durante muito tempo os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome e seca fez os hebreus emigrarem para o Egito por volta de 1700 anos antes de Cristo, a, e sob a liderança de Moisés, por volta de 1250 anos de Cristo, ocorreu o êxodo, isto é, a fuga do Egito e a travessia do Mar Vermelho. O que é isso? Bom, quando Abraão estava tinha Abraão peregrinando ali, depois tem Isaac, e aí de Isaac Jacó, certo? Jacó. Jacó com a sua família, ela se vê obrigada a mudar para o Egito devido a uma grande seca e fome que estava tendo na região da Palestina. Então eles têm que migrar para o Egito. E lá no Egito já tinha José, que tinha sido vendido, filho de Jacó, José, filho de Jacó, que já tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos, aquela famosa história da Bíblia do José do Egito. Ele tinha sido vendido como escravo no Egito e tinha se tornado governador do Egito. E aí, Jacó, que agora se chamava Israel, descobre que o seu filho não tinha morrido, descobre que o seu filho é governador do Egito, e devido à grande seca que havia na Palestina, ele então muda para o Egito. Muda para o Egito com a sua família. De início, eles vão em torno de 70 pessoas, a família de Jacó, a família de Israel. Cerca de 70 pessoas vão para o Egito, onde estava José ali governando, né, o filho de Jacó. Bom, passa-se o tempo, morre-se José, que era governador do Egito, abaixo de Faraó. Morre o pai de José, morre os irmãos e ficam os descendentes ali. E os descendentes de Jacó, de José, com o tempo se tornarão escravos no Egito. E vai se tornar um povo muito numeroso. Ali no Egito eles vão chegar aproximadamente a 2 milhões de pessoas. E eles vão se tornar escravos no Egito. Eles vão ficar ali numa região do Egito chamada Terra de Gósen. Vão ficar ali. E aí, sob a liderança de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos de Deus, né, por volta aqui, 1250 anos antes de Cristo, Moisés vai liderar a libertação do povo de Israel, né, do Egito, para voltarem para a região da Palestina, onde atualmente é Israel. Né? Então, ocorre o êxodo,
que é a fuga, que é a saída do Egito de volta para a Palestina, e ocorre aquela famosa travessia do Mar Vermelho, onde Moisés, com seu cajado, toca na água e as águas do Mar Vermelho se abrem, e o povo de Israel, cerca de 2 milhões de pessoas, atravessam o Mar Vermelho ali. Ok? Bom, certo? Bom, a travessia do Mar Vermelho, né, os hebreus vagaram 40 anos pelo deserto. E no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a tábua da lei com os 10 mandamentos, que determinavam a conduta e o procedimento da vida para os hebreus. Né? Eles levam 40 anos peregrinando pelo deserto até chegar à terra prometida, e nesses 40 anos, então, Moisés recebe os 10 mandamentos que eles deveriam obedecer, que está ali no livro de Êxodo da Bíblia também. E Josué foi o sucessor de Moisés, e com eles os hebreus chegaram à Palestina, atual território de Israel, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué, não havia, né, união entre as tribos, seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar, porque como era patriarcal, ainda não tinha um rei, então cada tribo adotou uma liderança diferente. Ok, meninos? Vamos terminar esse primeiro vídeo por aqui, e na sequência nós vamos estudando as outras formas de organização política do povo de Israel, certo? Um abraço.